Olha, são 9 horas e 55 minutos. No evento do PSB em Brasília, o presidente Lula defendeu a necessidade de eleger uma maioria de senadores alinhados à esquerda nas eleições de 2026 para, segundo ele, proteger o Supremo Tribunal Federal, que poderá ser avacalhado caso a direita domine a casa. Ele criticou indiretamente a atuação do presidente Trump e dos Estados Unidos e também criticou a defesa dos aliados de Bolsonaro em relação a tudo o que acontece. Ele falou ainda que nunca criticou a justiça americana, questionando essa reciprocidade de críticas. A Lula preservar o STF é fundamental para a defesa à democracia brasileira. Vamos trazer o nosso Diogo da Luz aqui para começar a discussão em relação a essas falas. Diogão, ótima semana para você, bom dia. Me conta uma coisa. Bom dia, Paulo. Me conta uma coisa, o Lula está em 2025 falando de 2026 e o Lula está preocupado em defender o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Poder Executivo defendendo o Poder Judiciário. Eu queria entender, porque pelo menos na minha concepção de democracia, os três poderes têm que discutir, né? Tem que brigar. Quanto mais eles brigarem, pelo menos para mim, melhor é, porque mostra que você tem aí uma divisão de poder, né? Como é que você vê isso? Defender pode se confundir com tentar cooptar, né? E tentar cooptar pode se confundir com interesses pessoais, partidários e muitas coisas mais aí, né? Agora, falar que podem avacalhar, o que já não está avacalhado lá no Planalto Central, Paulo? O que a população olha do Congresso, do Executivo, do Judiciário e fala que orgulho eu tenho desse país? Eu não consigo imaginar nada. E ele quer moralizar o Senado para proteger o STF com Lindbergh Farias, Zé Dirceu, Janones, Stedley, com esses nomes, não tem a menor chance. A população está cansada desse tipo de coisa e quer mudar sem dúvida nenhuma. Ellen, como é que você viu essa fala do Lula? Ele falou muita coisa, né? Falou do Trump, falou da importância da esquerda estar unida, falou dessa questão de avacalhar o Supremo. Como é que me faz um resumo do que você achou de tudo? Nessa declaração do Lula, para mim ele está mais um réu confesso, né, de todo esse time de poderes que ele está cooptando para ele, para defendê-lo e defender a narrativa que ele imprinta aí no país, as duras penas. O que eu acho é como se ele ele é dono do time do Corinthians, aí então ele já é dono do time, aí ele já é dono do juiz, dos bandeirinhas e ainda das regras. Então, assim, isso não é democracia, isso é uma via de única mão, sabe? Então não pode, é proibido. E ainda vou mais além. Todo mundo dizendo que o Eduardo Bolsonaro está acabando com a nossa soberania, e não, ele foi justamente fazer esse tipo de denúncia lá, porque aqui, nossa última instância é o STF. Então, se o STF, de acordo com o Lula, já está fechado com ele, então o que nos resta é pedir socorro para outros países, inclusive. Então, essa é a minha opinião. Eu só quero entender o seguinte, Diogo, do ponto de vista prático, o que é avacalhar o STF? Pois é a questão do Lula confundindo sempre o público com o privado, o interesse particular com o interesse da população e com as instituições. Instituição só existe para atender a cidadania, as pessoas. E ele sempre coloca instituição acima de tudo. É a visão socialista, o Estado acima das pessoas. Então, quem não vê o Estado como o forte a ser protegido, está avacalhando. No fundo é isso. E o Lula ainda vem emendar e criticar os Estados Unidos, o governo americano, pela carta que mandaram dizendo que estaria havendo interferência no judiciário, tentando interferir no judiciário americano através do Alexandre de Moraes, e também entende por um lado como se fosse a instituição. Não, os americanos têm o direito de fazer suas críticas, seus comentários e restrições às pessoas que acharem que devem fazer. Pessoas são pessoas, instituições são instituições e cidadania é o que tem que ser preservado. Pediu, Ellen? Pediu o Senado. Por que essa preocupação? Porque o Senado ele pode ingressar com impeachment contra algum ministro. Que nunca teve, né? Nunca teve. Mas, caso, né, entre um Senado mais à direita, talvez eles consigam fazer uma ação como essa que poderia, assim, desmoronar esse castelinho que eles constroem. Muito bem. E olha, quem resolveu falar sobre esta nova missão aí estipulada pelo Lula foi o nosso pequeno mestre. Aliás, os vídeos do Oscar estão
bombado nas redes sociais. Se você quiser sempre assistir, o Oscar tá de segunda a sexta-feira neste programa fazendo comentários brilhantes. E nós vamos a mais um. O Lula deu uma declaração esquisita no fim de semana, né? Ele falou o seguinte: precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar o STF. Traduzindo, o futuro do Supremo depende do Senado. E qual é a grande solução? Não é endireitar as coisas, mas sim esquerdizar as coisas. Ué, mas até outro dia qualquer um que questionasse uma instituição era acusado de minar a democracia. Quem desafia o status quo merece o filtro do STF. Lula, você está desafiando o status quo? Ele diz que quer proteger as instituições, mas está achando que o Brasil anda democrático demais. É como se ele dissesse: a gente precisa dar uma controlada nessa liberdade toda aí para não virar bagunça, viu, galera? Aí vem os Estados Unidos e critica o nosso judiciário. E o Lula, com o seu dom para transformar tudo numa batalha ideológica, disse: nunca critiquei o judiciário deles. Verdade. Assim como nunca criticou também as guerras e milhões de mortes. Talvez esteja só esperando a hora certa, ou quem sabe um convite oficial para opinar. Ele acha importante eleger senadores em 2026, não só para colocar bons quadros no Congresso, mas para evitar que a vitória do bolsonarismo transforme o Senado na casa da sogra. Mas espera, democracia se faz com diversidade ou com monopólio de ideias? A democracia não é sobre garantir poder a quem já tem, é sobre permitir o equilíbrio das forças. Se ela só vale quando favorece um grupo, será que a gente ainda pode chamar isso de democracia? Oscar tá só cutucando, né? Oscar tá sério hoje. Vocês gostam, Oscar. Diogão, forte abraço pra você, amigo. Amanhã tamo junto, hein?